E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em Petrobras, Vale, Cogna Educação, Taurus Armas e Americanas no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Estão todos os canais aí que a gente procura atuar, mas é sempre esse endereço, tá? JJ e HEC. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá bom? Trata-se apenas de uma forma gratuita, totalmente gratuita, que eu compartilho aqui as minhas perspectivas pessoais com o objetivo de que todos nós possamos nos tornar melhores, né? Essa é a tela do Setup JJ, né? Nós trabalhamos aqui com o objetivo de interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a tela analítica do setup. Eu chamo ele de relógio suíço porque comparo eles, faço um paralelo, né? Uma metáfora deles com as engrenagens de um relógio suíço que dá o melhor timing, né? O melhor momento para a entrada, para a saída e para também não fazer nada, né? Nós estamos aqui com mais de 125 vídeos já publicados, né? Vídeos esses que temos vídeos específicos falando sobre cada indicador aqui do setup, sobre sua origem, sobre o porquê o setup está o indicador está no setup, sobre o porquê das calibragens, como a gente utiliza dessa forma própria no setup, tá bom? E a gente precisa também lembrar que a gente trabalha com o foco sempre na principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos, tá? E sempre lembramos aqui que a gente reforça a abordagem do tripé da disciplina, né? A disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional. Temos também vários vídeos sobre disciplina aqui disponíveis na playlist do Setup JJ. Vamos lá! Estudos em Petrobras, Vale, Cogna, Taurus e Americanas. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. A dinâmica do Fibonacci nada mais é do que o provável caminho que o preço vai percorrer nos níveis quando a gente traça um Fibonacci, tá? Lembrando que o Fibonacci é uma ferramenta criada pelo chefe, né, pelo Marco Aurélio Rossi, e que ele deixou para nós aqui essa ótima ferramenta que faz toda a diferença em nossas operações de mercado, tá? Eu posso dizer por mim, né? Vocês sabem que o Fibonacci sempre está presente nas telas do Setup JJ, tá? Vamos lá, estudos em PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Essa é a tela mensal, né, do gráfico de Petrobras, tá? Toda semana nós temos mostrado que o gráfico mensal demonstra, né, a história dos ativos, né, a partir de determinadas circunstâncias que podem se repetir. Por exemplo, aqui foi um governo de PT, crise, né, de subprime, segundo governo PT, terceiro governo PT, quarto governo PT, queda, né, do governo PT a partir depois do quarto governo, né? Aqui a entrada do quinto governo PT, né? Ou seja, estamos com essa queda aqui que por enquanto é uma regressão à média, tá? A gente olhando, e aqui a crise que é importante falar também, a crise da pandemia, né? Em 2020. Joesley Day, né? E tudo mais, entrada do Temer e por aí vai. Atualmente nós vemos aqui que as médias móveis de 200 exponencial está apontada para cima, a de 9,27 também apontada para cima, tá? O preço voltou a subir do ativo, a gente vê aqui o mês de abril, né? Estamos no dia 15, tá? Fazendo a análise, ou seja,
temos aqui até o dia 14 de dados de mercado, porque dia 15 é um sábado, né? O final de semana. Então esse gráfico está atualizado até o dia 14 de abril de 2023, tá? Vemos que foi feita uma regressão à média, né? Foi feito o topo histórico aqui, ó, nesse nível do 111 do Fibonacci em azul, tá vendo? O preço chegou a bater no topo histórico dele em R$ 33,94, né? Depois do segundo turno caiu e agora está nesse nível aqui em R$ 26,30, tá? Chegou lá embaixo, chegou a região, né, da média móvel exponencial de 27, tá vendo? Por isso regressão à média. E por enquanto a alta está retomada, tá? Olha, estamos com a LTA continuando. Nesse nível aqui, né, dessa convergência de fibos do 76, né? Tanto do fibo... Não, me perdoem. É o 76 do fibo azul e o 111 do fibo amarelo, tá? Nessa convergência de fibos aqui, ó. Tá? Temos aqui o 111 do fibo amarelo e o 76 do fibo azul, né? O 76 do fibo amarelo está aqui embaixo, ó, né? E o 111, né, está aqui onde fez o topo histórico, tá bom? Olhando as bandas de Bollinger, a gente vê que elas voltaram a abrir, dando volatilidade para alta novamente, tá? E continuamos aqui com essa divergência do volume com preço, né? Ou seja, temos uma LTA no preço e uma LTB no volume, tá vendo? Foi feita essa regressão à média aqui no JJ Index. Atualmente, JJ Index continua comprador e o PVT voltou a ficar flat aqui, né? C650 continua caindo, ó, segurando aqui na linha do 100. Não virou para venda, está aqui um pouquinho acima, tá? Indo para o gráfico semanal, né, de Petrobras, a gente vê claramente aqui a crise do subprime, ó, né, 2020, que inclusive fez um gap down, tá vendo? E a recuperação onde formou essa LTA, essa linha de tendência de alta. Como falado em outras análises, fizemos essa outra LTA aqui, ó, né, que ela foi rompida para baixo e foi feita essa outra pá de ventilador aqui que foi testada, tá vendo? O preço agora, nessa última semana, volta a subir, ó, né? Ela vinha caindo, inclusive dentro do mês de abril, ó, né? Porém, a retomada da alta aqui nessa última semana foi feita, né? Está sendo feita, ó, né? A banda de Bollinger continua fechando, tá vendo? Com perda de volatilidade do movimento. E nós temos aqui, ó, um possível OCOI, como mostrado na semana passada, ó. Olha aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, né? Temos aqui um possível OCOI. A gente vai conseguir ver melhor isso aqui no gráfico diário, tá? Mas a gente tem que analisar aqui também porque é o que está formando, né? Com a neckline aqui, né? Um pouquinho perto do 76 desse fibo verde, tá vendo? Que é o fibo traçado em cima do gráfico. Essa região toda aqui, pessoal, de fibos, ó, tá sendo uma região muito importante. A gente pode ver que o preço tem segurado aqui, ó, né? Nesse 76 do fibo azul, nesse 111 do fibo amarelo, ó, né? O preço segurou nessa região, né? E vamos ver o que vai acontecer aí, se ele rompe para cima mesmo ou se rompe para baixo, porque está feito esse OCOI aqui, que é uma figura que se rompimento aqui vem alta, né? Vem alta. Pode ser que vire uma consolidação também, testando todo aqui, fazendo um retângulo aqui, ó, né? Pode ser, né? Vemos aqui também, meus amigos, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9 também apontada para cima, é de 27 flat. O MACD, ó, que é vendedor, fechou, né? Pode ser que vire compra. O próprio candle aqui já rompeu, ó. Vamos fazer um zoom aqui para a gente ter uma visão, ó. O candle dessa última semana já rompeu para cima tanto a média de 9 quanto a de 27, tá vendo? Como falado, ó, a média de 9 virada para cima, a de 27 ainda flat, ó, e o MACD vendedor fechou, né?
pode ser que ele vire para compra aqui, que é o que mais parece. A gente vê lá em cima, a banda de Bollinger, como eu falei, fechando ainda, né? Ou seja, ainda a volatilidade desse movimento está caindo, né? Está segurando aqui nessa região, tá bom? E temos o 76 logo ali acima também do Fibo Verde, como falado, tá? A gente vê a queda de volume, né? Aqui. Vemos que o JJ Index está com o PVT colado na média de 50, ou seja, ele não está definindo nada aqui, né? Nem de compra nem de venda. Tudo mostra que tem uma consolidação aí, né? E o C650 está apontado para cima, tá? Está virado para cima, mais ou menos aqui na região do zero, ó. Indo para o gráfico diário, né? De Petrobras, a gente vê aqui o topo histórico, como falado, que foi justamente aqui nesse ponto, ó, do 111 do Fibonacci, lá em R$ 34,94, né, como falei. E agora temos o preço aqui nessa região aqui dos R$ 26,30, né? Como falado, ó, temos aqui para observar um ombro. Não me perdoem. A gente não vai conseguir ver daqui, hein? A gente não vai conseguir ver daqui o ombro, cabeça, ombro. Pensei que daria para ver. Não, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Temos aqui o ombro. Cabeça. Ombro invertido, né? É aquele movimento que mostramos lá, que aqui a gente vê que ele já foi testado mais vezes, né? Ó, e aqui foi feito essa questão aqui dessa figura aqui, ó, que já foi rompida. E agora temos um novo fundo aqui, ó, né? Na verdade o Okoi não rompeu lá para cima, né? Ele chegou a tentar aqui, ó, mas não foi, né? E agora temos isso aqui, ó. Tá? Temos aqui a formação de um começo de uma linha de tendência de alta, porém temos aqui esse 111, ó. Né? Como falado, esses pontos aqui de Fibonacci são muito importantes, tá bom, meus amigos? Ó, a média móvel exponencial de 200, ela está flat, tá? A de 9,27 apontadas para cima. O preço saiu aqui desse nível do 76 do azul, ó, mas ainda está no 111 desse Fibo amarelo, tá? A banda de Bollinger, aqui no caso do gráfico diário, né, de Petrobras, ela abriu, né, para cima, dando volatilidade para esse movimento da alta, tá? E temos ainda uma queda de volume também aqui no final. JJ Index comprador com PVT bem paralelo aqui, flat com a média móvel de 50, tá? E C650 comprado desde aqui, ó, tá? Virado para cima, né? Ele deu uma respirada aqui no final, né? Ficou flat. Indo mais, vemos aqui, tá? Só para reforçar, a gente vê essa região aqui, ó, como uma consolidação, tá bom, meus amigos? Aqui a gente vê até mais claro, né? Temos uma consolidação sim aqui, né? O preço tem segurado por aqui, né? Até mais aqui, ó. Um pouquinho acima, ó. O preço tem segurado, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, tá? A gente vê que foi formada uma LTA, sim. Opa. Né? Temos uma LTA aqui, ó. Tá? O preço está em ascensão desde o mês passado, na verdade, ó. Né? Lá do dia 25, 26, por aí, ó. Já entrou, abriu em alta, né? O ativo deu uma respirada aqui na duzentona, ó. Né? Aqui deu uma respirada e foi embora, né? De novo, ó, linha de tendência de alta aqui nessa região aqui, ó, ele foi embora, né? Vemos uma divergência do preço com o volume, né? O volume continua caindo e o preço subindo, ó. Olha que curioso, né? Isso me traz uma dúvida com relação à sustentabilidade dessa alta, tá? O volume caindo e preço subindo, né? Mas
a verdade é que o preço continua subindo, né? Ele está recuperando, ele saiu aqui da região dos 22,50, está agora na região aqui dos 22,40, né? Ó. Ele saiu daqui e veio para lá, né? Foi para lá, ó. É bem claro isso aqui, tá? Essa alta. Vemos aqui, como falado, ó, estamos na região do 111, né? Do Fibonacci em amarelo, tá vendo? O candle acima da média de 9. A gente vê a média de 200 apontada para cima, a de 9,27 também. MACD comprador e crescente, a banda de Bollinger ligeiramente aberta novamente aqui, dando volatilidade para essa alta. JJ Index comprador com PVT para cima e o CCI segurando aqui na linha do 100, tá? Esse é o gráfico de 60 minutos. Então, olhando o contexto do ativo, né, olhando o contexto de Petrobras, a gente tem a linha de tendência de alta com essa formação desse Okoi aqui, que na verdade já voltou, né? Ele fez aqui o ombro, cabeça, ombro, mas ele já voltou aqui para baixo, namorando com a média móvel exponencial de 200 por cima, ó, tá vendo? E retomou uma alta aqui, que temos neckline, temos esse 111 aqui, é um ponto importantíssimo, tá? Desse fibo amarelo a ser rompido, tá? Para confirmação da continuação de alta ou não, né? Se não rompido, né? E claramente temos uma linha de tendência de alta aqui nos 60 minutos, tá? É bem claro, porém preocupante por conta do volume caindo, né? Volume cainte com o preço subinte, né? Tem uma coisa aí não fecha, tá? Mas esse é o contexto do ativo, tá bom, meus amigos? Vamos agora para estudos em Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Vale. Todos sabem que Vale é um ativo muito suscetível à variação do minério de ferro no mercado internacional. Quem está acompanhando aí, inclusive eu publico todos os dias lá, ou praticamente todos os dias, o fechamento, né, do mercado de Dalian na China, lá no meu Twitter, sabe que tem caído aí, né, o minério de ferro no mercado internacional. E a gente lembra sempre aqui no gráfico mensal de Vale, né, esse topo triplo aqui, onde ele testou já 3 vezes, que é o topo histórico, né, lá na região de R$ 96,18, tá? E o ativo caiu de preço, atualmente o preço dele está em R$ 78,81, fazendo essa regressão à média, né? Essa clara regressão à média aqui, tá bom? Vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 27 ainda para cima e a de 9 para baixo, ou seja, está minguante aqui, né? O MACD 18. A banda de Bollinger fechou, ó, tá? Né? A banda de Bollinger fechou, ou seja, a volatilidade do movimento de alta foi embora, né? Apesar que ainda temos uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta. Ó. É importante observar que também estamos nessa convergência de Fibo aqui, ó, nessa região, né? Região essa do 76, tanto do Fibo azul quanto do amarelo, né? O volume caiu, né, e caiu fortemente, tá? Fazendo essa divergência do preço e volume também aqui nessa questão. O JJ Index está comprador, porém com PVT, ó, para baixo, tá? Ou seja, a força compradora está se esvaindo e o próprio CCI já deu venda, ó. Rompeu aqui, ó, a linha do 100 para baixo, ó, tá vendo? Né? Indo para o gráfico semanal de Vale, tá? Nós vemos aqui o topo triplo, né? 1, 2, 3. Vemos aqui a linha de tendência de alta, como falado, né? Essa outra LTA aqui, ó, já foi rompida para baixo, tá? Aqui já foi feita uma linha de tendência de queda aqui, ó, tá? Como falamos, temos a convergência dos dois fibos, né? No nível do 76. A gente vê que o preço já rompeu a média de 9,27, já está abaixo aqui nos níveis, como falado, né, de Fibonacci. Banda de Bollinger fechando, a média móvel exponencial de 200 ainda apontada para cima, porém as médias de 9,27 já apontadas para baixo. O MACD já fechou
a compra dele, né? Já não é mais comprado, me perdoem, já não é mais comprado, ó. O preço já está abaixo das duas médias, deve abrir, tudo indica que deve abrir venda aqui o MACD também, né? Volume caindo, né? Como mostrado também, me perdoem. Volume caindo. Pessoal, me perdoem essas coisas, eu não edito o vídeo, eu simplesmente abro aqui, gravo o vídeo e publico, tá? Então às vezes vai ter alguma coisa assim. Eu ainda não tenho especialização em edição de vídeos, então esses vídeos eu produzo dessa forma. Eu abro e começo e o que acontece vai para gravação, tá? Infelizmente, mas com o tempo a gente vai melhorando um pouco mais, tá bom? Por enquanto é o que eu estou conseguindo entregar aqui. Espero que esteja positivo para vocês, pelo menos o conteúdo, né? Tá? Como falado, então, o volume caiu, ó, né? Já vinha caindo desde a alta. Aqui era alta ainda e o volume já estava caindo, tá? Como a gente vê que vários, né, ativos do Ibov está acontecendo isso, né? Divergência de preço e volume, tá? JJ Index está comprador com PVT flat, C650 já deu venda, né? Mas segurou aqui na linha do zero, ó, tá? Indo para o gráfico diário de Vale, né? A gente vê aqui o terceiro teste do topo, né? Como mostramos lá, o topo triplo. Vemos a formação dessa LTB aqui, né? Vemos os níveis de Fibonacci, no qual falamos que está segurando, ó, o 76, né? E temos aqui também a média móvel exponencial de 200, a duzentona que é dura de romper, né? A gente viu aqui que nessa questão aqui o preço foi rompido, a média móvel de 200, né? Inclusive tem um gap up aqui que ainda não foi fechado, né? E depois, a partir daqui, ó, fez a regressão à média, como mostrado aqui, inclusive no JJ Index e no CCI, e depois deu a venda, ó, né? Tanto no JJ Index quanto no CCI, e desde então está vendido, né? Como falado sempre, é uma LTB, mas não desce em linha reta, né? Topos e fundos descendentes, tá bom? Ó, né? Agora aqui o que aconteceu? O topo anterior foi rompido, né? Tá vendo aqui, ó? Esse topo aqui foi rompido aqui, ó. Porém o preço voltou e já está aqui embaixo de novo, ó, né? Vemos então, como falar, da média móvel exponencial de 200 flat, a de 9,27 apontadas para baixo, MACD, ó, vendedor, né? E as bandas de Bollinger fecharam, né? Banda de Bollinger fechada, tá? Volume, ó, tá caindo ainda, né? O volume, porém ele subiu aqui, virou para venda. JJ Index vendedor desde lá de trás, né? E C650 também vendedor, meio namorando aqui a menos 100 logo aqui abaixo, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, né? Aqui a gente vê mais claramente uma LTB, né? Que foi rompido, ó, como falado aqui, ó. Rompeu o topo anterior. Rompeu um pouquinho, mas rompeu, né? Temos que temos que ver a realidade da coisa. Como falado, né? Vale se tornou um ativo de muitos gaps, né? É gap para tudo que é lado, tá? Muitos gaps mesmo, né? Como falado, linha de tendência de queda, né? A gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 27 para baixo e a de 9 virou para cima, ou seja, o MACD está vendedor, porém minguante. A gente vê um fechamento das bandas de Bollinger, tá vendo? E estamos, como falado, nesse nível de 76 aqui, ó, dessa convergência de fibras, tanto do azul quanto do amarelo, né? O volume, ó, tem caído em todos os time frames, né? Em todos os tempos gráficos. E JJ Index está comprador com PVT flat aqui bem colado na média de 50, né? A força compradora foi muito perdida. C650 está vendedor e segurando aqui agora nessa região do zero, né? Que é a região de possível suporte e resistência. Temos aqui um triângulo, né? Formado, ó, né? Se a gente pegar lá de cima para baixo,
aqui já rompeu para cima, né? Já rompeu para cima, inclusive nesse nível aqui, ó, do 76 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Aqui tá o 111 dele, ó, né? E aqui é o nível do 76 do Fibo branco, tá? Então, olhando o contexto do ativo, meus amigos, a gente vê que o que era uma correção aqui no gráfico semanal virou já uma LTB, né? E no gráfico diário, ó, a gente vê que ele está na duzentona aqui, né? E como falado, a duzentona é dura de romper, ele deu uma mastigada aqui, porém voltou a cair, né? Vemos a média de 9,27 apontadas para baixo com a MACD vendedora aqui no diário. E nos 60 minutos, claramente é uma LTB, tá? O que a gente tem observado é que o minério de ferro tem caído semana após semana no mercado de Dalian, lá, que é o maior mercado de minério de ferro do mundo. E a gente interpreta que isso tem puxado o valor de Vale para baixo também, né? A gente sabe que Vale é uma ótima empresa, tá? E que tem sua oscilação de mercado também, como qualquer empresa, tá? Tanto para cima quanto para baixo, e a gente está aqui para aproveitar esses movimentos mercadológicos, né? Vamos agora para estudos em COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Cogna. A gente já falou várias vezes, tá bom, meus amigos? Eu vou passar a não repetir mais tanto a questão, né, da abertura aqui do mercado do IPO de Cogna, né, que foi em 2007. A gente vê claramente, aqui é o topo histórico dela, tá? Quem quiser ver alguma coisa mais profunda sobre essa coisa do gráfico mensal, eu peço por favor para que vejam as análises passadas, inclusive da semana passada, que eu falo mais profundamente sobre isso. A gente vai passar a não repetir tanto, mas isso que eu acho que já fixou o conhecimento em todos, né? Então estão disponíveis uma explicação maior sobre essa questão aqui do gráfico todo, né? De Cogna. A gente vai agora para o panorama mais atual, onde a gente traçou aqui, ó, o Fibo da pandemia, né? O topo e o fundo. A gente está nesse nível do 111 que foi rompido para baixo do Fibo da pandemia, como falado, ó. A linha de tendência é de queda, é uma LTB, né? Vamos deixar aqui, né, para deixar bem claro. Estamos numa LTB, né? Linha de tendência de queda, de baixa, né? LTB, tá? É o que nós temos agora aqui, atualmente aqui no gráfico mensal, né? Vemos as médias móveis de 9,27 apontadas para baixo, né? Com a MACD vendedor e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger também abertas, né? Ainda segurando aqui. Não temos a média de 200 a 200 aqui, porque o ativo não tem 200 meses ainda de capital aberto, né? O volume caiu fortemente, né? JJ Index vendedor, mas o PVT virou um pouquinho para cima, né? E o C650 já há muito tempo aqui na linha do menos 100, ó, né? Segurando aqui, não vira para venda e também não resolve aqui, né? Indo para o gráfico semanal de Cogna, a gente vê a grande queda aqui dele da pandemia, né? Sofreu muito, ó, tá aqui o Fibo, né? O topo da pandemia, pré-pandemia, o fundo da pandemia. E uma queda muito forte, onde foi feito, né, uma consolidação, que eu interpreto que agora ela começa a ser rompida aqui para baixo, tá? Ainda estamos aqui na região do 111 do Fibo da pandemia, tá? Aqui é a região do Fibo da pandemia, ó, 111, tá? Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, média de 27 também apontada para baixo, e a de 9 ficou flat, ou seja, o MACD está vendedor, porém agora segurando um pouco. A banda de Bollinger tinha aberto um pouquinho, tá vendo? Ó, para baixo, porém volta a fechar, né? A perda de volatilidade. Queda de volume sim, porém ele subiu aqui nos últimas semanas, né? A gente vê que o JJ Index ainda está vendido, ó,
mas o PVT virou para cima, ou seja, a força vendedora no JJ Index está minguante, o PVT indo ao encontro da média de 50. E o C650 também, ó, ainda não deu a compra final, né? Mas está colado já aqui na média de na linha de 50, tocando ela com um possível rompimento aqui para cima, quem sabe, né? Olhando o gráfico diário de Cogna, né? A gente vê aqui a última alta dela, que foi antes do terceiro turno, né? Aqui, ó, tá? E do segundo turno, me perdoem, do segundo turno das eleições, né? Aqui a gente vê claramente, ó, o sinal de regressão à média do JJ Index, sinal de regressão à média do C650, tá vendo? Sinal de venda do JJ Index, sinal de venda do C650, né? O volume caiu bem e o preço despencou pós segundo turno. Fez essa consolidação, né, como falado, ó, né? E o preço agora recupera um pouco, né? Tem uma consolidação menor aqui, tem, ó, tá? O preço voltou inclusive para dentro da região, né? Atualmente fizemos essa regressão à média, como dado o sinal aqui no JJ Index e no C650, tá vendo? Né? E o preço agora, o PVT agora está colado aqui na média de 50, né? Não virou compra ainda, ou seja, ficou perpendicular aqui, segurou, né? Volume caiu, né? Preço subiu, né? Temos uma divergência. A média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 27 flat é de 9 para cima, ou seja, o MACD aqui continua vendedor, ó, né? Porém minguante, né? E o preço já rompeu as duas médias para cima, segurando aqui nesse nível de Fibonacci aqui, que é o 76 desse fibo branco, tá? E temos esses níveis mais acima aqui, né? Que é o 111 do fibo da pandemia, como falado, e o 76 desse fibo verde aqui, tá bom? Né? O preço deu uma recuperadinha aqui nos últimos dias, C650 deu compra, né? O JJ Index, como falado, não deu compra ainda, né? O PVT colado na média de 50, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Cogna, a gente vê aqui a LTB e vemos aqui a formação de uma LTA, tá vendo? Topo anterior rompido, né? Média móvel exponencial de 200 virou para cima, tá vendo? A de 27 está para cima e de 9 está flat. Ou seja, o MACD aqui é comprador, porém está minguante, tá? E a gente vê já, ó, um cansaço da alta aqui, inclusive com a volatilidade aqui através da banda de Bollinger de 27 fechando, né? Ou seja, fizemos aqui uma falha de topo, tá vendo? Ó? O topo anterior está mais alto do que o topo mais recente, tá vendo? Né? Ou seja, fizemos um triângulo aqui justamente nessa região, como falado, do 76 desse Fibonacci, né? O 111 dele está aqui, tá bom, meus amigos? Ó? Né? O volume caiu, né? Então, do mesmo jeito, ó, temos uma divergência de volume e preço, volume subindo, me perdoem, preço subindo, volume caindo, né? O que eu falo que não é uma alta sustentável, né? O preço subindo sem o volume subir, algo tá aí, não bate, tá? Então, fique de olho, né? Quando vocês observarem coisas assim, o preço subindo, o volume caindo, né? Porque, como falado, né, pela frase do Joel Greenblatt, né? O volume é a Maria Fumaça que leva os vagões do trem, do preço para cima, né? E no caso aqui, o volume caindo, essa alta do preço não é sustentável. Né? Ela não tem gasolina para continuar subindo, né? JJ Index está comprador com o PVT, ó, flat, né? Mas a média móvel indo ao encontro aqui, ou seja, a força compradora tem caído, C650 ameaça uma venda já aqui, ó, né? Na verdade, a linha do CCI já cruzou aqui para baixo o 100, né? Ele já está dando aqui um começo de sinal de venda, tá? Então, o contexto do ativo, meus amigos, é ainda linha de tendência de queda, né? É muito clara aqui no gráfico semanal. No gráfico diário também a gente tem a linha a LTB, porém, ó,
uma recuperaçãozinha, né, nessa regressão à média. E nos 60 minutos ainda é LTB, tá, pessoal? Apesar dessa recuperação, a gente ainda tem topos e fundos descendentes, né? Como falado, ó, testamos várias vezes, pá de ventilador, a média móvel exponencial de 200 virou para cima, porém essa falha de topo aqui não me dá confiança que essa alta aqui vai ter mais força ainda para continuar, inclusive por conta da divergência com o volume, tá? Como falado também, o JJ Index aqui nessa questão está minguante, né? A força dele está caindo, porque a média móvel está indo ao encontro do PVT, tá? Então, no geral aqui ainda temos a tendência como queda, né? A linha de tendência de queda, tá? Vamos agora para estudos de TASA4, TASA4, ações preferenciais nominativas de Taurus Armas no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Taurus Armas, tá bom? Do mesmo jeito que eu comentei lá em Cogna, não vou comentar mais tanto o histórico aqui do ativo. A gente já falou que a gente traz o gráfico mensal, né? Para que a gente observe o histórico aqui, porque quando a gente olha um gráfico mensal, a gente está olhando os últimos 20 anos de movimento do ativo, né? Então a gente vê aqui o topo histórico, né? De Taurus Armas, que inclusive é a linha do 100 desse Fibonacci, né? Do amarelo, onde ele bateu R$ 34,33, né? Ele fez os movimentos dele e atualmente o valor da ação, que valeu R$ 34,33, vale agora R$ 17,17, né? Vemos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 flat, o preço, ó, deu uma rompida aqui nesse final aqui, a gente está aqui, esse candle aqui é o candle do mês de abril, me perdoem, né? As bandas de Bollinger estão fechadas, tá vendo, ó, né? Volume caiu fortemente. JJ ainda que está comprador, mas a situação é bem parecida lá com Cogna, tá vendo? Porque cada vez mais a distância entre a média de 9 e o PVT, ó, diminui. O PVT está flat, tá vendo? Né? O PVT está flat, mas a média móvel está para cima. Então essa distância aqui diminui, ou seja, é perda de força de compradora, né? O JJ Index deu venda aqui, porém ficou flat também aqui agora, tá vendo? Deu uma segurada. Indo para o gráfico Indo para o gráfico semanal de Taurus, né? A gente vê o topo aqui, vemos uma consolidação que aconteceu, né? O preço segurou nessa região aqui e rompeu para baixo. A gente sabe do histórico, como visto ali, que Taurus é um ativo de muita volatilidade, tá bom, meus amigos, né? Então o preço veio, ó, segurou um bom tempo aqui na média de 200, rompeu ela para cima, fez essa consolidação e voltou aqui testando, ó. Fez um pullback e agora tem voltado aqui para cima, tá vendo? Né? Esse topo aqui ainda não foi rompido, né? Esse topo anterior, a gente está justamente aqui nessa linha, ó, tá vendo? Onde temos aqui, ó, o 76 desse fibo verde, né? E ele saiu dessa região aqui do 76 do fibo azul, tá vendo? Aqui dentro, estamos dentro desse filé mignon do fibo amarelo, tá vendo aqui, ó, né? Temos a média móvel exponencial de 200 flat, a de 9,27 apontadas para cima. O MACD fechou a venda, né? Ou seja, não está mais vendedor e o preço rompeu as duas médias para cima, né? O que é importante, que mostra uma recuperação aí possível, né? O volume, a gente vê o volume muito baixo, né? De 2021 para cá, esse volume caiu fortemente, né? JJ Index, meus amigos, ó, tá colado aqui, o PVT colado na média de 200, na média de 50, me perdoem, e C650 comprador aqui, tá? Temos o começo de uma recuperação sim, né? Vamos ver o que acontece com essa neckline aqui desse topo anterior, que acontece dentro dessa semana agora que entra, tá? Aqui dentro do gráfico diário, a gente vê aqui, ó, né? O topo a ser rompido, tá vendo?
temos linha de tendência de queda, né? No geral é linha de tendência de queda com isso aqui, ó, né? Se a gente ver aqui, né? Tivemos um topo duplo aqui, ó, tá vendo? Fez topo duplo aqui e agora temos esse ponto importante aqui que é chave e o rompimento desse topo anterior, tá? Apesar que temos já uma LTAzinha aqui, ó, né? Topos e fundos ascendentes, tá? Vemos aqui, né, a média de 200 começando a virar para cima, ela ainda está flat, mas está começando a virar para cima. Média de 9,27 apontadas para cima, MACD 18 comprador e crescente. Bandas de Bollinger abertas para cima, né, e o volume naquela divergência também, tá vendo, ó, né? Volume caindo, o preço subindo. JJ Index deu comprador, tá vendo? Inclusive já está colando lá na banda de Bollinger de 50. E C650 também comprador, já perto até da sobrecompra aqui na linha do 200. Não chegou ainda na sobrecompra, mas está a caminho, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, tá, meus amigos? A gente vê aqui, né? Essa segurada aqui, quase que uma consolidação, né? E a reação do preço, ó, que é uma LTA como falado, né? Bem clara, ó. Deu compra aqui o JJ Index, né? Deu compra aqui o C650, regressão à média, né, do JJ Index, né? E o volume que subiu algumas vezes, agora caiu um pouco, tá? Porém, temos a LTA, né? Mais uma divergência, tá? De preço e volume. Foi rompido aqui o 76 desse fibo azul, estamos justamente aqui no 111 desse fibo branco, né? Me perdoem, o 76 do fibo branco, estamos agora no 111 do fibo branco. Temos aqui, ó, já uma testada de topo uma, duas vezes, ó, tá vendo? Né? Porém, ainda é linha de tendência de alta, fez uma regressão à média, já abriu um candle aqui na última hora da sexta-feira de alta, ó, tá vendo? Bateu na média de 9 e tá voltando. Regressão à média normal, meus amigos, né? Como falado, o preço não sobe em linha reta, né? Impulsão, correção, sempre para o alto, tá vendo o que está acontecendo? Porém, agora passamos uma régua aqui, estamos segurando aqui nesse 17,17, né? Vemos aqui o sinal de regressão à média no JJ Index. O JJ Index está comprador, tá vendo? E C650 que voltou aqui para a linha do 100, né? Ameaçando uma venda, tá? Então, o contexto do ativo, meus amigos, a gente vê uma possível recuperação, até pelo fato de ter feito esse pullback aqui, tá? No semanal, né? Ele testou a média de 200, fez um pullback e voltou para o alto, né? Temos o nível aqui a ser rompido, né? Esse topo aqui é um marco, né? A ser rompido, dando maior confiabilidade nessa questão dessa alta que a gente vê aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Vamos ver aí o que vem para a semana. Vamos agora para estudos de AMER3, ações ordinárias nominativas de Americanas no setup JJ. Eu havia comentado até que não traria mais Americanas, tá, meus amigos? Mas eu decidi trazer ainda essa semana, vamos ver se eu trago na semana que vem. É um ativo que eu falei que eu não tenho operado, porém aconteceu coisas nele. Não quer dizer que eu não opere esse ativo, que eu também não acompanho ele, tá? Eu tenho acompanhado, eu tenho visto o que está acontecendo e claro que se surgir alguma oportunidade que eu acho factível, eu vou entrar, tá? Não tenho dúvidas, tá? É um ativo que eu não tenho operado, realmente não vejo uma insegurança, porém essa semana aconteceram coisas que eu decidi trazer de novo mais uma vez. Eu falei que não traria essa semana, né? Mas pelo que aconteceu nessa semana eu decidi trazê-lo, tá? Como falado aqui, é um ativo que está com o preço, né? Agora de R$1,10. Então, assim, cada centavo que sobe aqui é 1%, né? Na semana passada ele estava a R$1,01, né? Então ele subiu 9 centavos. Vocês vão ver que ele chegou a subir quase 24%, se eu não me engano. A gente vai ver o gráfico aí, tá? O topo histórico dele está aqui, tá, meus amigos? Nessa fase aqui, ó, de 2020, né? E como falado várias vezes, eu vou repetir toda vez que eu trouxer
para que isso fixe, tá? Principalmente em quem está começando o mercado, é que assim, Americanas não começou a cair a partir de janeiro deste ano naquela divulgação da possível fraude do balanço. Americanas cai há muito tempo já, como mostrado aqui, ó. Ela cai desde aqui, ó, né? Desde julho, agosto de 2020, meus amigos, tá? Essa queda não começou de hoje, né? Então, assim, para quem foi uma surpresa de Americana estar devolvendo, é muito questionável a técnica dessa pessoa, infelizmente, tá? Porque um ativo que chegou aqui, ó, nesse topo, de R$ 124, ó, e 67 centavos, quem viu esse ativo chegar em janeiro a 12, foi surpresa que havia coisa errada com a empresa, né? Foi alguma surpresa quem viu 90% do valor da ação da empresa derreter? Foi alguma surpresa, né? Como falado atualmente, o valor do ativo é R$ 10,10, tá? Eu quero repetir uma coisa aqui, que Americanas é o resultado da fusão de 3 empresas, tá? Uma empresa muito longeva, né? Que chama-se Lojas Americanas. Que o ticker dela era LAME3, que eram as ações ordinárias nominativas, e LAME4, que eram as ações preferenciais nominativas, tá? Ela é a fusão também de mais outra empresa grande, né, que chamava-se B2W, né? Que o ticker dela era BTOW3, tá? E da outra empresa, que foi o que virou, né, tudo, Americanas, que o ticker dela é, até hoje, AMER3, tá? Essas 3 empresas... e só para deixar claro aqui, que dentro da B2W, que é uma empresa de e-commerce, né? Ela tem algumas marcas bem famosas, né? Como o site Submarino, como o site americanas.com, né? E como um outro site bem famoso também, que eu acho que todos devem conhecer, Shoptime, tá? Dentre outros, tá? Isso aqui é só alguma coisa dos principais, né? Essas 3 empresas se tornaram simplesmente Americanas, né? A MR3, tá? Elas sofreram essa fusão e se tornaram uma só. Olhando aqui os dados do gráfico, a gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, MACD vendedor e crescente, tá vendo? Me perdoem. As bandas de Bollinger deram uma fechadinha aqui agora de novo, ó. Aqui vocês vão ver que a gente tem uma consolidação, tá? Aqui no gráfico semanal não aparece tanto, mas desde janeiro esse ativo derreteu tanto que caiu aqui nessa região de R$ 1,00, R$ 1,20, tá? Chegou a cair a 90, 80 e alguma coisa, mas está agora nessa posição, tá? O volume caiu muito, tá? O JJ Index mais do que sobrevendido, né? E o C650 vendido aqui abaixo da menos 100. Outra coisa a comentar sobre esse ativo, que é importante trazer, é que Americanas não faz parte mais do Ibov, tá? Desde janeiro ela foi excluída do Ibov ou Ibovespa, né? Que é o índice Ibovespa, tá? Para quem não sabe, o índice Bovespa é o principal índice do mercado acionário brasileiro, né? O que isso acarreta de problema quando uma empresa é excluída do Ibovespa? Tá? O que acontece com uma empresa quando ela é excluída do Ibovespa? Dentro da legislação brasileira, meus amigos, os fundos, né, o mercado corporativo, os fundos de investimento que trabalham com dinheiro de terceiros, né,
fica proibido de comprar ações, de movimentar ações de empresas que estão fora do Ibov, tá? Então, foi o que aconteceu com Americanas a partir do momento que ela foi excluída. Ela estava em vários índices aí de controles e tudo que eu até questiono do porquê, tá? Até questiono a própria qualificação do índice para incluir uma empresa que já estava caindo tanto assim, né? Como mostrado aqui, né? Por que ela continuava em ESG? Por que ela continuava, sabe, em governança corporativa, né? Eu questiono essas coisas, tá? Bem, vamos lá, né? Vamos para o gráfico semanal de Americanas. Esse é o gráfico semanal de Americanas. Aqui está o topo histórico dela, como falado, né? Em R$ 124. E a debacle, né? Onde ela está agora em R$ 1,10. Como falado aqui já várias vezes da recuperação dela na fase da pandemia, né? Que ela aproveitou-se muito dessa questão do e-commerce e ela começou a cair a partir daqui, né? Como falado, entre julho e agosto de 2020, né? Tá? E desde então a linha de tendência de queda é grande, tá, meus amigos? Para vocês entenderem, janeiro de 2023 está aqui, ó, tá? Então, sempre eu vou trazer isso aqui para que vocês levem isso para a carreira de vocês. Como alguém vê um ativo caindo tanto assim e acha que o problema começou aqui, né? Tá? Levem isso para a carreira de vocês. Passem a aprender a raciocinar dessa forma, tá? Uma coisa que estava derretendo de R$ 124, chegou aqui a 12, ó. Ela chegou aqui a 12, ó. Tá? O problema começou aqui? Será que o problema começou aqui? Né? Tá bom? Então, o gráfico, pessoal, ele mostra muita coisa. Depende de quê? Da principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos. Se você não olhou isso aqui, você não estava pronto. Se nesse momento aqui, ó, você não enxergou isso, você só acha que o problema começou aqui, você não estava pronto. Infelizmente, tá? Porque o problema já era grande há muito tempo, né? Uma empresa que cai de R$ 124 para 12, ela está com problemas sérios, já, né? A única coisa que aconteceu foi a revelação, né? A revelação da bomba, tá bom? Então vamos continuar aqui olhando o gráfico, né? Olhando a média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 9,27 também apontada para baixo. Temos aqui, ó, 161 do Fibo azul junto com 111 do Fibo amarelo, ó, né? Nessa convergência de fibos, tá vendo aqui, ó, né? As bandas de Bollinger começaram a fechar, deu uma segurada. Por quê? Por causa dessa consolidação aqui que eu falei, ó. Tá vendo? Desde janeiro, o ativo está numa consolidação em torno de 1,20, 1,20 e pouquinho, 90, por ali, tá? Tá nessa região. Nos gráficos dos time frames mais baixos a gente vai ver, mais curtos, né? Tá? Uma queda de volume gigantesca, como falado, o ativo saiu do Ibov, né? MACD vendedor, tá vendo? JJ Index também vendedor e o PVT começou a virar um pouquinho para cima, ou seja, a força vendedora está caindo um pouquinho. C650 volta a subir, ó. Será que vai dar compra? Né? Vamos esperar. Indo para o gráfico diário de Americanas, meus amigos, ó. Também vemos a clara linha de tendência de baixa, né? E aqui, ó, a gente vê com mais clareza a consolidação que eu falei. Consolidação essa que começa quando? Aqui, ó. Em janeiro de 2023, tá vendo? Esse é o gap no qual eu tenho sempre observado a todos vocês para ter atenção, né? Um gap down, né?
Esse gap down aqui foi uma queda em torno de R$ 79,00, se eu não me engano, e 80% mais ou menos. Poucas vezes na carreira de vocês vão ver um gap tão grande assim, tá? Poucas vezes, né? De um derretimento tão forte, tá? JJ Index já estava vendido desde muito tempo, né? Temos a consolidação. Ó, o JJ Index chegou a virar para compra aqui, ó, com o PVT colado aqui na média de 50. Isso aqui não me traz confiança, tá? Tivemos uma altinha de volume, tá? Isso aqui não me traz confiança a partir do gráfico diário, né? Tá? C650 está comprado, chegou a vir aqui na linha do zero, ó, e agora começa a querer voltar para baixo de novo, tá vendo? Né? Indo para o gráfico diário, ó. Opa, me perdoa, indo para o gráfico de 60 minutos, né? A gente vê aqui o motivo do porquê eu decidi trazer esse ativo aqui para cá. Tá? Deixa eu olhar uma coisa aqui, por favor, que eu tô com... Ah, tá. Esse é o motivo do porquê eu decidi trazer esse gráfico hoje, tá? Estamos aqui dentro dessa consolidação, como falado já há várias semanas, né? Entre o que? Entre esses níveis de Fibonacci, ó, 111 e 76. Tá vendo? Agora, nesse momento, temos o que, ó? Um triângulo formado, né? Justamente aqui na média móvel de 200 que tá flat, tá vendo? A de 9,27 tá tudo colado aqui, né? Ela tava virando para baixo, ó, né? E segurou aqui na duzentona, tá vendo? Né? Fez um pullback e voltou, tá segurando aqui. Tá vendo? Banda de Bollinger fechando. Temos trabalhado nessa região. Se vocês verem, claro que segurou aqui de lado um tempão e agora deu essa alta aqui nessa semana, ó. Né? Dia 12 foi terça-feira, não é isso? Dia 12, terça-feira. Não, dia 12, quarta-feira, né? Dia 12, tá vendo? Olha a alta. Ela saiu aqui de R$1 para bater aqui nesse 111 a 1,29. Então foi uma alta de um bom percentual aqui, quase 30%, tá vendo? Como eu falei, é um ativo que eu não estou operando, eu não operei, eu não... Infelizmente não peguei essa oportunidade, tá? O volume subiu bem, ó. Ó como o volume subiu, né? Mas realmente eu não peguei, tá? E o volume caiu de volta, tá? Isso aqui é justamente coisa especulativa que tem que estar muito esperto na hora para day trade, né? Se a gente vê, ó, esse volume aqui começou e acabou aqui, ó, tá? Começou e acabou, rapidamente, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou pode ter pego alguma coisa dessa venda aqui também, que foi legal, né? Foi legal. Eu confesso que eu não peguei. Né? Eu estou acompanhando o ativo de forma macro. Infelizmente não peguei. Gostaria de pegar, tá? Foi um movimentão, né? Tem que saber o volume aí. Tem volume aí aqui também, tá? Esse é o mesmo gráfico, né? Que eu trouxe para mostrar o movimento de uma forma mais clara, né? Que eu aumentei ele aqui. Opa. Né? A consolidação está aqui. A gente está trabalhando aqui dentro. E esse volume aqui foi lindo, meus amigos, né? Realmente esse movimento aqui foi lindo. Quem conseguiu pegar, parabéns. Eu não estava acompanhando, tá? Arriscado? Arriscadíssimo. Mas lindo o movimento, né? Como mostrado, as médias móveis estão todas coladas aqui no mesmo lugar, né? Agora, nesse momento. É um ativo que eu falo que é de alto risco. Fez a regressão à média aqui, ó, o JJ Index, tá vendo? Sinal de regressão à média, né? Deu compra aqui, ó, o JJ Index, tá? C650 já estava comprado desde aqui de trás, tá? O JJ Index comprou aqui, deu regressão à média e agora a força compradora tá se esvaindo, né? E o C650 deu venda, né? Aqui, ó, tá? Então, o contexto do ativo de Americanas é esse, meus amigos, né?
Ainda uma linha de tendência muito clara de queda no semanal, uma linha de tendência de queda muito clara também no diário, e nos 60 minutos a gente vê essa consolidação aqui que tem dado boas oportunidades, sim, arriscadas, porém muito boas oportunidades, tá? O percentual disso aqui, ó, né, de tirar em um dia 30% é uma ótima oportunidade, mas você precisa estar com muita paciência, muito concentrado para pegar isso aqui na hora certa, né? Você imagina você ficar olhando isso aqui, ó, só para vocês terem ideia da dificuldade disso aqui, né? Vocês imaginam vocês ficarem olhando isso aqui, ó, daqui, né, mais ou menos do dia 25 até o dia 12, andando isso aqui, ó. Tá? Aí para você esperar essa oportunidade aqui, você entrar na hora certa e pegar esse movimentão aqui. É fácil, né? Sendo que quando você está olhando isso aqui, você pode estar perdendo oportunidades em outros ativos, como eu tenho feito, né? Eu peguei talvez um percentual parecido com esse, mas olhando outros ativos operáveis, né? De mais fácil entrada, de maior volatilidade, de maior volume, né? Que para mim é importante, como eu sempre falo, tá? Então isso também tem que ser pesado, tá bom, meus amigos? Vamos agora então para os gráficos comparativos, né? Vamos ver como é que ficou aí a questão toda. Esse é o gráfico comparativo de 15 minutos, né? Que a gente analisa mais ou menos o movimento dos últimos 10 dias, tá? Aqui é a linha do zero. Então quem está para cima subiu, quem está para baixo caiu. A gente vê que a grande alta foi Americanas, né? Com quase 24% de alta naquela porrada que ela deu para cima, que nós mostramos, né? E caiu aqui também fortemente, daria uma venda, né? Caiu fortemente. Atualmente ela é a segunda maior alta do período com 8,91%. E a maior alta do período é Cogna, né? Que também deu uma alta boa aqui, né? Como mostrado lá no gráfico também. Agora ela está com uma alta acumulada aqui de 11,60%, tá? Nesse período também, Petrobras, como mostrado, voltou a subir, né? Está com uma alta acumulada de 6,74%, tá? Taurus está com uma alta acumulada de 4,31%. O Ibov está com uma alta de 4,25%. E o petróleo, ó, o WTI está com uma alta de 1,24%. E o Brent com uma alta de 0,56%. Quem caiu? Como falado, né? Minério de ferro tem caído, caiu 1,04% nesse período, tá? E Vale caiu 1,1%, tá? A maior queda do período foi o dólar, que caiu 3,23%, ou seja, nosso real foi valorizado nesse último período aí, mais ou menos do dia 4 para o dia 14, né? 10 dias mais ou menos, né? Como falado, 10 dias úteis, né? 10 dias, né? 10 dias seguidos, corridos, me perdoe. Olhando o gráfico comparativo de 60 minutos, a gente compara aqui mais ou menos os últimos 30 dias de variação, tá? Aqui é a linha zero do gráfico comparativo, tá? Quem está para cima subiu, quem está para baixo caiu, né, percentualmente. A maior alta do período aqui dos últimos 30 dias é Taurus Armas, tá? Com uma alta de 17,95%, seguido da segunda maior alta do período de 9,80%, que foi de Americanas. Como falado, Americanas chegou a ser a maior alta do período aqui e voltou e devolveu, né? Subiu e caiu forte, né? E Taurus Armas já subiu de uma forma mais saudável, vamos dizer assim, né? Porque, inclusive, pessoal, nós falamos aqui já algumas vezes, e no gráfico, a gente tem vídeos aqui explicando a questão dos movimentos de preços e tudo, né? A gente fala dessa coisa aqui do grau da alta, né?
que até 45% de alta de grau assim nesse movimento aqui é uma coisa mais saudável do que virar um foguete assim, né? Isso aqui não é sustentável, né? Não é uma alta sustentável. A gente vê aqui também a alta do WTI, né? Em torno de 3,11%. Petrobras nos últimos 30 dias também está com alta de 2,1%, 0,1%. Ibov uma alta de 1,54%. Cogna com uma alta acumulada aqui de 1,5%. E o Brent com uma alta de 0,64%, tá? Quem caiu foi o dólar, né? 5,47%. O minério de ferro, que caiu 5,83%. E Vale a maior queda do período, com uma queda de 6,34%, né? É engraçado e é muito interessante a gente ver esse gráfico comparativo, que a gente vai vendo as danças das cadeiras, né? As grandes quedas dessas últimas semanas tinha sido Cogna e Americanas, né? E boas altas vinham Vale, né? E tudo, como a coisa mudou. A Vale agora é a maior queda do período. E Americanas está lá com uma alta grande, claro, dentro de todo o contexto que nós falamos, né? Isso tudo tem que ser pesado, tá bom? Vamos então para o gráfico comparativo diário, né? No qual a gente vê essa variação percentual dos últimos 12 meses, mais ou menos, tá? Esse é o ponto zero do gráfico. Então, quem está acima está positivo, está subindo. Quem está abaixo está caindo. A gente já vai aqui primeiramente para a grande queda desse período dos 12 meses, que é Americanas com 95,35% de queda, tá? E a grande alta do período, Petrobras ainda, né? Com uma alta de 16,44%. Lembrando que Petrobras chegou a ter uma alta aqui, ó, né? Acumulada de em torno de 45% aqui a partir desse ponto zero aqui, né? A gente tem que lembrar que o ponto zero vai mudando também, tá? A segunda maior alta acumulada é Vale, né? Com uma alta de 6% nos últimos 12 meses. E o Ibov já está caindo nos últimos 12 meses 1,80%, né? O dólar também caindo, né? 2,70%, ou seja, o real ficando mais forte, né? Minério de ferro com uma queda de 9,85% de acumulado de queda nos últimos 12 meses. Taurus uma queda de 17,37%. Cogna queda de 21%. Brent queda de 24,14%. E o WTI uma queda de 27,33%, tá? Vamos agora então para o gráfico comparativo de semanal, né? Gráfico semanal comparativo, no qual a gente está olhando mais ou menos aqui os últimos 4 anos. Que é o marco zero, né? O marco zero do gráfico está aqui, né? Me perdoem. Quem está acima está positivo. Quem está abaixo está negativo, caindo, né? A maior alta do período acumulado aqui dos últimos 4 anos é Taurus, né? Com uma alta de 242%, alta essa que chegou a ser em torno de 425%, né? Ele ganhou muito, depois devolveu muito e agora está numa recuperação, né? A segunda maior alta é Petrobras, tá, pessoal? Com uma alta de 124,93%, alta essa que chegou a estar perto dos 200%, porém devolveu, né? Voltou um pouquinho e agora devolveu de novo e agora está recuperando de novo um pouquinho. A terceira maior alta é Vale, tá? Com 97,49%, seguido do minério de ferro com 59% de alta. Dólar subiu 31%, Brent 28%, tá? E o Ibov subiu 20% nesses últimos 4 anos aqui acumulados, né? As grandes baixas, Cogna
com uma queda de 81 para 89%, e Americanas uma queda acumulada de 96,71%, tá? Americanas, a gente vê o histórico dela aqui, né, da queda, como falado lá no próprio gráfico dela, ó, no gráfico semanal, tá vendo? Desde julho, agosto de 2020, ela vem caindo, né? A queda não começou agora, e agora essa consolidação que ela está aqui, ó, aqui é demonstrada, tá? Indo para o gráfico comparativo, indo para o gráfico comparativo mensal, né? A gente vê que a grande alta, né, de todos os ativos analisados é Vale, tá? É uma alta acumulada aqui de 3.382%. Vemos o topo triplo, né? E como essa alta de Vale é tão grande que ofusca as outras, eu vou trazer mais um gráfico mensal aqui, tirando o Vale, para que a gente possa analisar os outros ativos, tá? Então, gráfico mensal, né, comparativo, que a gente vê aqui mais ou menos os últimos 20 anos de variação. A gente vê aqui que grande volatilidade tem, a gente já mostrou em outros, né, gráficos aí, é Taurus, né, ó, que coisa louca a volatilidade desse ativo, né? Vimos a grande alta desse período, né, de 2019, 20 para cá de Petrobras, né? A devolução do segundo turno, do pós-segundo turno, e a recuperação agora. A Petrobras tem recuperado, e a grande alta aqui desse período, tá? Ela é a maior alta aqui fora Vale, né, que nós tiramos. Ela é a maior alta aqui desses ativos comparados. É uma alta acumulada de 893,83%, tá? A segunda maior alta a gente vê aqui, que é Taurus, né, com uma alta de 642%. O Ibov com uma alta acumulada de 379,99%, praticamente 380%, né? O petróleo, né, com uma alta de 183%. Me perdoem. O dólar com uma alta de 183,85%. O Brent, né, com uma alta de 174%. O WTI com uma alta de 131%. E o minério de ferro com uma alta de 25,97% acumuladas nos últimos 20 anos. O ponto zero é aqui, tá bom, meus amigos, né? Então, todos esses que eu falei estão com alta, né? Estão subindo. E quem está abaixo está caindo. Quem está caindo, então, nos últimos 20 anos? Cogna, com uma queda de 57,43%. E Americanas, com uma queda de 92,77%, né? É isso aí, né? Por hoje, esses são os gráficos analisados. Para um especulador, tanto faz se o mercado sobe ou desce. O importante é estar no lado certo. Ivan Santana. Os Mercadores da Noite, 24 de junho de 2019. Essa frase, meus amigos, o Jesse Livermore tem uma frase muito parecida, né? Tá? Que ele diz basicamente a mesma coisa, tá bom? E é isso aí. Não importa, gente, se o mercado está subindo ou se está caindo, né? O que importa é que a gente esteja no lugar certo. Comprando quando tem que comprar, vendendo quando não tem que vender, zerando quando tem que zerar, tá? E não fazendo nada na hora que não tem que fazer nada, tá bom? É esse que é o nosso objetivo, fazer a coisa certa. Faça o certo, acredite nos seus princípios e viva de acordo com eles. A história vai te entregar a maior das biografias. Ubaldo Bahrein. É isso aí, né? E nós estamos aqui para isso, para fazer o certo, né? Ganhar é consequência. Não importa quanto a vida pode ser ruim. Sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Água fura pedra, tá bom? Água fura pedra. São necessários 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Ed Cantor. Banjo Wise. Edward Israel Scovitz. É isso aí. Nada vem de graça, né? Como falado todas as vezes, né, pessoal?
Ninguém vê nossas raízes, mas elas dão a sustentação ao nosso sucesso, né? Nada vem de graça, nada vem da noite para o dia, tá? Grandes ganhos, pequenas perdas. Todo trade já temos que saber o limite de loss antes. Ter a disciplina para mantê-los pequenos. Quando estamos ganhando, temos que saber deixar o preço ir. E quando começar a devolver, ter disciplina para finalizar e manter o ganho no bolso. É isso aí, meus amigos. Isso aqui nada mais é do que gerenciamento de risco e gerenciamento de ganhos, né? A gente precisa ter nossa perda quando a gente erra limitada, tá? E quando ganhar, deixar o mercado ir até onde ele vá, né? Na hora que a gente vê que está devolvendo, a gente zera, tá bom? É isso, é simples. É nada mais do que isso, né? Mais uma vez, cuidem sim, por favor, de suas raízes, tá? Com todas essas raízes aqui que a gente tem repetido cada vez mais, né? De forma até cansativa, talvez, a gente vai sempre manter o sucesso consistente, tá? Não é fácil, mas é possível, né? Nada é fácil na vida, meus amigos, se a gente for pensar, né? E a gente está aqui para vencer, tá bom? Todo o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de positivo. Sempre eu preciso repetir que o objetivo aqui nada mais é do que isso, tá? Que alguém veja esses vídeos, veja 1, 2, 100 dos vídeos que eu gravei aqui e que mude a vida para melhor, tá? Não existe outro objetivo que não seja esse. Espero estar conseguindo, né? Se eu tiver conseguido transmitir isso a uma pessoa só, eu já ganhei a minha vida, né? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo, meus amigos. Água, fura pedra. Os